Olá, pessoal! Vamos iniciar, então, mais uma reunião com os estudos do Leon Denis Fala aos Jovens, do Adeilson Salles. Nós estamos aí com participantes especialíssimos, que é o Paulo, que ele é de Araraquara, que está presente nos estudos toda quarta-feira à noite ali, ó, com a gente. E também o Luca, nosso Luca do DM, nosso diretor do DM, presidente aí, nossa. E o tema de hoje é calma, né? Então, espero que todos estejam bem calmos, ninguém esteja ansioso, porque nosso tema de hoje é calma. Então, para a gente incitar mais ainda a calma, a gente vai iniciar com uma prece, tá bom? Vou começar aqui, eu faço a prece. Então, vamos desligar nossos microfones. Vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao grande Mestre Jesus, nosso irmão e amigo, e agradecer a esta maravilhosa oportunidade de estudarmos juntos, de refletirmos sobre os seus ensinamentos, refletirmos sobre as nossas necessidades ainda aqui na Terra. Agradecemos, Senhor, imensamente por todas as oportunidades que surgem nas nossas vidas e que possamos aproveitá-las da melhor forma possível. Fique conosco, Senhor, nos intua para mais um estudo, nos intua em cada passo que formos dar e que esse estudo possamos levar para sempre conosco, que possamos ser intuídos, para que possamos, assim, seguir no seu caminho sempre. Fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Que assim seja. Que assim Boa noite, seja. pessoal. Boa noite para quem está entrando agora, né? Boa noite, gente. Então, para quem está entrando agora, vamos novamente situar, né? O tema de hoje é calma, é um capítulo do livro Leon Denis Fala aos Jovens, do autor Adeilson Salles, tá bom? Então, toda semana, toda quarta-feira à noite, nós estudamos um capítulo, e o capítulo de hoje é calma. Então, vamos lá? Quer começar, Paulo, dar suas primeiras impressões? O Paulo, que é de Araraquara, está conosco aí toda quarta-feira à noite, né? E hoje ele vai nos ajudar a dar contribuições. Lembrando que todos podemos participar, tá? É só ligar o microfoninho ou falar conosco pelo chat, tá bom? Queremos a participação de todos. Pode falar, Paulo. Então, assim, vou começar com uma breve explicação. O título é calma, mas o texto, pouco a pouco, está falando sobre amor. Não, um amor que os filhos, os jovens, né, também os filhos, os jovens, tem que ter com os seus pais, assim. Que é a frase inicial do texto. Em uma palavra, o amor resolve todos os problemas, dissolve todas as obscuridades. Então, esse é o início. Então, é calma, só que também tem a ver uma coligação com o amor. Né, Lucas? A gente acabou conversando ontem, até batendo um papo sobre o tema, e muitas pessoas, às vezes, os jovens que a gente tem um pouco mais de contato, sempre repetem, não, mas eu entendo meus pais, eu tento entender eles, eu tenho calma para poder passar para eles aquilo que eu penso, entender, mas aí você percebe que existe uma vontade de que aquilo se resolva rápido e que assim, se eles têm alguma indiferença com os pais, que aquilo passe rápido, que aquilo é como se fosse virar uma página e deixar que aquilo
passe a se resolver aquele problema num passe de mágica, né? E essa calma que o Paulo comentou aí, que ele muda de calma para amor, é o amor do entendimento. E o entendimento, você só consegue passar o entendimento, né? Questão de ser entendido ou entender aquele que está conversando com você por um tempo. Você precisa de um tempo para aquilo absorver, para que as informações, um consiga entender a informação do outro, né? E o jovem hoje, impaciente, como sou, não tem essa calma que ele vincula com o amor, né? De você ter paciência para que as coisas se resolvam naturalmente. Foi isso que a gente conversou ontem. Muito bom. A gente está falando aqui dos jovens, né? Porque a gente fala diretamente para os jovens, mas como eu já disse aqui anteriormente, para quem já me conhece, sabe que eu sou professora, né? Eu acho que não tem tema melhor para se falar do que calma, do que a educação agora que está sendo à distância, educação remota, né? E eu vejo muito, né, a criança precisando dessa calma dos pais, porque os pais, eles estão acompanhando essa educação de perto agora, né, dos filhos, eles estão, porque eu dou aula para primeiro aninho, então eles têm que ficar ali do lado, porque eles não conseguem fazer as coisas sozinhos, né, e aí está faltando um pouco disso também dos pais. Então, da mesma forma que nós falamos que os jovens, eles precisam ter calma para lidar com os pais, né, nós também precisamos falar agora para os pais ter também calma com os nossos filhos, né? Principalmente com essa educação remota, porque, né, eles não é que eles não assumiram a função de professor, mas eles precisam estar ali do lado, precisam apoiar e eles querem que o filho, eles aprendam assim, de uma hora para outra. Então, eles falam as respostas para os filhos no meio da aula. Então, o filho está ali tentando pensar, eles falam a resposta, aí o filho fala a resposta. Então, assim, se não tiver calma, né, tanto o processo de aprendizagem escolar quanto o nosso processo de aprendizado para a vida, a gente não se desenvolve como deveria desenvolver, né? Então, eu pensei muito nisso, agora que a gente estava falando sobre isso. Nós temos feito as reuniões do DM, né, tudo pelo streaming, né, e reuniões de trabalho, reuniões de escola, e uma coisa que a gente teve que aprender na marra, porque senão não dá certo, é esperar o outro a falar. Se não esperar o outro, se não tiver calma e respeito pela fala do outro, ninguém consegue escutar nada, ninguém entende nada, vira uma bagunça, todo mundo perde a paciência e sai. Então, eu acho que ouvir o outro nunca esteve tão natural pra gente, natural assim, né? Forçosamente agora, né? A gente tá tendo que aprender isso. Aqui, ouvir o outro seja natural, porque senão a gente não consegue se comunicar em tempos agora. E a calma faz parte do respeito, naturalmente faz parte do amor, que a gente acabou de comentar. Ele coloca o Adeilson, como a gente vem repetindo aqui em todas as nossas quartas-feiras, nossos estudos, ele brilhantemente resume o assunto, né, nesse livro acessível a todos. E aí ele coloca aqui a segunda frase, né, a primeira é o tema que o Paulo deu, a segunda frase aqui que ele coloca, parágrafo, diz da falta de calma e falta de entendimento dos filhos quando eles são repreendidos, né? Toda vez que ele ouve um não ou é repreendido, quando ele é repreendido pelo pai, em lugar público ou de uma coisa que ele não quer, o jovem já tem essa predisposição a brigar, a ficar chateado, a condenar a ação dos pais e não entende, ele não consegue, muito pela maturidade dele, muito pela falta de experiência, pela ansiedade dele, não se coloca no lugar do pai, e ele às vezes nem entende a situação que ele está passando. Ele tem tanta razão, ele tem tanto poder sobre a situação que ele não consegue entender, ele não consegue ter calma para entender aquilo. E aí essa briga vira uma discussão, que vira um desentendimento, aquela bola de neve vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí a gente percebe a perda do amor entre os pais e os filhos por um problema pequeno em que não houve paciência. Muitas vezes dos jovens, mas muitas vezes dos pais também, em saber lidar com a situação. Mas o jovem, impaciente do jeito que ele é, nervoso, imediatista do jeito que é, faz com que as coisas criem uma bola de neve em que o amor se esvaeça dentro de uma família. Exato. Né?
Fala aí, assim, Paulo. Assim, tem situações, e algumas ele citou no texto, assim, basicamente, que é os pais se intrometer na vida dos filhos, como na questão amorosa, na questão dos colegas de faculdade, de escola, assim, né? Ah, na frente das pessoas que ele é mais chegado, também durante a família, sim, em reuniões de Natal, que os pais só pode causar uma péssima impressão para o filho. E é basicamente isso que pode ocorrer. Acaba se afastando, né? É interessante como a falta de paciência, a falta da calma, ela afasta as pessoas, né? Isso tem tanto dentro de um ambiente familiar, quanto um ambiente de trabalho, um ambiente, né, até entre amigos. Então, a gente precisa prestar bastante atenção, porque em um momento que você não para pensar, não para filtrar, né, aquele sentimento, o que você vai falar, ele acaba fazendo com que as pessoas se afastem de você, né? Porque realmente, né, é muito desagradável ficar com pessoas que estouram o tempo todo, né? A gente acaba amedrontando as pessoas, porque as pessoas elas não se sentem à vontade para falar conosco, né, de forma natural. Então a pessoa sempre tem que ficar pisando em ovos para tentar saber o que falar, porque você a qualquer momento você pode explodir, né? Você pode perder a sua calma, né? E as pessoas, elas, né, dependendo da pessoa, ela realmente fica afastada de você, né? Ela se afasta. E aí você vê realmente dentro das famílias as pessoas que não se dão bem, além de ocorrer o afastamento, então ocorre são duas formas, né? Ou as pessoas se afastam de você, ou aquela pessoa que também, como você não tem a mesma calma, né? Não consegue lidar com as situações, peneirando, né, os sentimentos e as falas, atrito com ela vai entrar em atrito com você. Então, ou vai afastar a pessoa de perto de você, ou vocês vão brigar, e que também vai causar, né, um constrangimento, também vai causar o afastamento, né, de qualquer forma. Então, é muito importante esse tema mesmo para a gente, principalmente nos dias atuais, né? As famílias estão tendo um contato muito maior agora na pandemia, e todas essas intrigas, essa falta de administração familiar, né, de se colocar dentro da família, de entender como a família funciona, tem prejudicado muito, né? Então, as famílias que agora que estão juntas, estão vivendo 24 horas unidas, se elas não se entenderem, se elas não colocarem os seus pontos na mesa, abrir o jogo, abrir o coração para se entender, para se amar, está sendo uma ótima oportunidade aí para acabar com a família, né? Então, ou elas se entendem, ou elas realmente se propõem a viver juntas, né, ou vai trazer muitos problemas, e a gente sabe, a gente está na doutrina, e a gente fala aqui todas as quartas, que a gente está sempre buscando um melhoramento, está sempre buscando uma evolução, está sempre buscando a reforma íntima. E isso é completamente dentro daquilo que a gente está falando, da reforma íntima, de você se melhorar, de você ser uma pessoa mais acessível, como a Jéssica acabou de falar. Acessível é ter calma para analisar as informações que vai falar e que vai receber. Isso faz parte da união da família. Isso Sim. faz com que a família fique mais junta, né, unida, passando pelas dificuldades muito mais fácil. Uhum. Aí, outros sentimentos que podem vir a acarretar essa união ou desunião são a falta de paciência, a falta de esforço pelos jovens também, né? Que a calma, a sabedoria, também não saber perdoar o que o pai ou os pais fizeram, a responsabilidade e a coragem de falar, de se impor. Tipo, ó, eu vou até aí, você não vai até aqui. Então, assim, né? Eu quase que um pouco. Mais ou menos. Isso.
Sempre tem que ser um pouco maleável dos dois lados, né? Tem que ser maleável. É aí que entra o amor, que você falou, né, Paulo? Mas, nossa, nosso tema é calma, mas o capítulo inteiro fala de amor. Mas é por isso mesmo, né? Aí que entra o amor. Se a gente ama outra pessoa, a gente vai ter a capacidade de pensar, né? De analisar sobre as atitudes das pessoas e não agir por impulso, né? A gente vai analisar, pensar que cada um tem o seu jeito, né? Aquelas pessoas podem ter falado e agido daquela forma, porque para cada pessoa ela tem uma razão diferente. Não é todo mundo que pensa como nós, né? Cada pessoa pensa de acordo com aquilo que foi formado, né? De acordo com as vivências que elas tiveram, né? De acordo com as diferentes religiões que elas, né? Cada instituição religiosa ensina de uma forma. Então, assim, cada ambiente que a pessoa passou de formação foi formando as ideias dela, né? Sem contar na própria personalidade da pessoa, né? O que ela vem trazendo aí durante a formação, durante as vidas, como nós acreditamos, né? Então, não é simplesmente você olhar para a pessoa e achar que a pessoa tem que pensar como você, né? Isso geralmente gera muita ansiedade nas pessoas. Por quê? Porque as pessoas querem que você quer que as pessoas pensem como você. Sim. O tempo inteiro. E aí as pessoas, elas não têm a compreensão do outro, né? De saber como é o jeito daquela pessoa, saber que aquela pessoa pensou de outra forma. A gente não tem a calma necessária, a paciência necessária de tentar entender o outro. É sempre pensando que a pessoa, nossa, mas a pessoa tá errada. Mas por que a pessoa tá errada? Porque não pensou como você? Às vezes você tá certo no seu ponto de vista, né? Um pouco mais para frente aqui, o Adilson fala em você relevar, de certa medida, o ponto da pessoa, né? O momento que ela estava passando, as dificuldades, blá, blá, blá. E a gente tem que entender em que muitos momentos a gente tem que realmente relevar. Mas relevar não quer dizer que a pessoa naquele momento não esteja errada, tá? E que essa conversa tem que voltar a acontecer. Né? Então a gente pode relevar o momento em que a pessoa falou aquilo, ou ela demonstrou alguma ação, mas erros devem ser conversados, devem ser discutidos, até para se entender se é erro mesmo, se alguém entendeu errado alguma situação. Então, não é uma pessoa, a constituição da família não é alguém falando e os outros aceitando, não é isso que a gente está propondo, não é isso que ele quer dizer com calma, não é isso que ele quer dizer com amor. As coisas têm que ser discutidas, mas claro que existe, a gente comenta bastante aqui, a gente comentou até na parte de união de família, de marido e mulher, que um tem que ceder às vezes para o outro, né? Ceder também entra nessa situação, de você ceder naquele momento, naquela situação, para agradar um, agradar o outro, para não criar um problema maior, mas é que aquele problema tem que ser discutido depois, tem que ser discutido. Então, o que a Adilson fala aqui nesse comecinho do livro é calma para saber administrar os problemas que aparecem dentro da família, em que a gente não está tendo. A gente está sendo completamente ignorante no relacionamento, né? Imediatista. Então, se acontecer alguma coisa, aquilo tem que ser resolvido naquela hora. Se a pessoa me xingou, eu xingo também. Se ela falou alguma coisa, eu me afasto. Eu nunca mais falo com ela. Não é assim, né? Vamos ter um pouco mais de calma para tratar as situações. Ele fala aqui, em que mesmo tendo, vou ler literalmente o que ele falou, mesmo tendo razão em todas as situações que citamos anteriormente, que ele falou em que os pais abusam na hora de chamar a atenção do filho, né? Não se chama a atenção reservadamente, não conversa sobre o problema dentro da família, fazem isso publicamente ou fazem exageradamente, independente do que ele falou, né? Mesmo tendo razão nas situações anteriores, o amor por nossos pais deve falar mais alto. Eu e a Bruna estamos hoje no capítulo honrar pai e mãe no Evangelho, e eu acho que cabe certinho nisso que ele acabou de falar. Nós já temos que ser abençoados e honrar pai e mãe simplesmente por ter nos trazido à Terra e nos dar a oportunidade dessa encarnação. A partir daí, teoricamente, né, falando muito abrangamente, a gente tem que perdoar todas essas ações que eles têm com a gente. Lógico que a gente tem que conversar, como eu acabei de falar, mas só por nos dar a oportunidade de estarmos aqui, da gente se melhorar, a partir daí, cabe a nós. Aí é o nosso caminho que a gente tem que trilhar.
né? O Chico Xavier já falou muitas vezes que a ofensa só funciona se a pessoa é ofendida. Então, se alguém quis te prejudicar, alguém quis falar alguma coisa para você, que seja seus pais, suas mães, cabe a você ficar chateado ou não e querer discutir isso depois e tentar, não gostei daquilo, blá, blá, blá. Mas trazer o problema novamente numa outra situação, de que as cabeças estão mais frias, mais calmas. E eu entendi dessa parte, é isso. Pai, pai e mãe acima de tudo, mas que os problemas devem ser discutidos depois, devem ser discutidos. E Paulinho, concorda, Paulinho? Concordo. O que mais que você... Concordo plenamente. O que mais que você achou interessante aí do nosso estudo? Basicamente assim, é isso tudo que a gente falou. Agora, uma coisinha a mais, né, um ponto a mais, é que os jovens de hoje, futuramente serão os pais de amanhã. Isso também tem que... O que eles aprenderam com os pais hoje, ou eles podem replicar do mesmo modo amanhã, ou fazer diferente. Então, caminho diferente. Cabe a nós, né? Às vezes a gente não entende por que os pais estão agindo de tal forma, né? Mas a gente não pode se esquecer realmente do que o Paulinho acabou de dizer, né? A gente vai ser pais e mães um dia, né? Então, às vezes, se a gente se colocar um pouquinho no lugar deles, talvez a gente entenda o porquê que eles estão agindo de tal forma, né? Ou até, como ele falou, né? Às vezes a gente observa tais atitudes e fala, não, eu posso mudar quando eu tiver os meus filhos, né? Cabe a nós realmente não replicar, né? Não replicar atitudes que a gente acredita que não sejam boas e a gente guardar com a gente as atitudes que a gente acha louvável, né? E aí é isso que vai formando a nossa personalidade, nosso ser. Como é que a gente quer que seja o ambiente à nossa volta, né? Porque a gente fala bastante isso aqui, né? Nossa, mas tudo acontece comigo, as coisas acontecem comigo, parece que acontece tudo de novo e sempre. Então, será que a gente está tendo realmente a calma necessária para lidar com os nossos problemas? Ou será que a gente está ligando a vida no automático, né? Está deixando tudo correr, deixando a vida me levar, né? Eu acho que a gente está no momento que nós estamos, pede para a gente parar, pede para a gente refletir. Na verdade, ele está gritando: para, tenha calma, reflita sobre o que você precisa mudar em você mesmo, né? E reflita, o que está acontecendo ao seu redor? Porque tudo o que está acontecendo ao nosso redor, muito são resultados de nossas próprias ações, né? Uma coisa que você falou, Jéssica, eu acho que eu concordo plenamente, e alguns jovens às vezes não entendem isso, né? A gente que conversa um pouco mais, bate um pouco mais de papo, a gente começa a entender. Se os seus pais estão tendo a mesma reação com você sempre, e você acabou de falar aí, a gente ouve sempre dos jovens, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. Gente, se fizer sempre a mesma coisa, os resultados vão ser os mesmos. Mude as suas ações. Analise, pense e mude as suas ações. Talvez só assim você vai ter resultados diferentes. Se continuar falando a mesma coisa, tendo as mesmas opiniões, discutindo do mesmo jeito, achando que os seus pais sempre estão errados e que tudo que eles falam vão para te prejudicar, vai continuar tendo o mesmo resultado. Ou muda, entendeu? Ou muda. Se você quer resultados diferentes, tenha ações diferentes. E uma coisa que as pessoas, os jovens que vão ser pais, talvez mais para frente eles vão entender que todas as nossas ações, nós devemos julgá-las no estado, no dia, na hora e as condições em que a gente está enfrentando as coisas. Quantas vezes a gente não vira e fala assim, se eu tivesse passado hoje pela situação que eu passei lá 6 anos atrás, eu teria feito tudo diferente. Teria, porque você não tem a mesma época, você não tem a mesma idade, você não tem a mesma cabeça, passando pelos mesmos problemas. Você já evoluiu, você já cresceu, você já passou por aquilo. É muito fácil falar que é fácil resolver se você já passou por aquilo. Então, às vezes, pais, muitas vezes de primeira viagem, que a gente vê filhos únicos aí reclamando, mas meu pai não deu... mas você é o único filho, não teve outro filho para testar e falar assim, não, realmente desse jeito não deu certo. Ele está fazendo aquilo com você
porque ele acha, naquele momento, passa-se na cabeça dele que aquela é a melhor ação para cuidar do seu futuro, porque ele te ama e ele quer cuidar do seu futuro. Na cabeça dele, só aquele jeito está certo. Né? Os pais pensam muito, e a gente pensa muito nisso em todas as ações. Ah, fui e tratei essa ação desse jeito. Tudo bem. Talvez mais tarde você trata de outro jeito, porque você já passou pelaquela experiência. E os pais, né, a gente conversa, os pais sempre vão amar os filhos. Eles nunca vão fazer alguma coisa para prejudicar. Talvez eles protejam. Ah, meu pai me protege demais. Será que você está passando menos confiança? Será que você está abusando demais da confiança? E aí eles tentam te segurar para poder proteger, né? Não sei, a gente conversa muito aqui. Então, a gente precisa... O que ele está querendo dizer aqui de calma para poder entender a razão dos pais. Por que os pais fazem isso? Para proteção, porque eles não entendem, ou a situação demanda aquilo, e os jovens não entendem. Talvez no futuro, como o Paulo falou, como a Jéssica falou, eles vão ser os próximos pais, talvez eles vão fazer isso ou pior. Por quê? Porque a situação que eles estão vivendo talvez vai ser diferente. Né? Como os avós trataram os pais deles diferente, os bisavós e assim por diante, porque era época diferente, situação diferente. Hoje demanda um ensinamento diferente. A Jéssica está falando, ela é professora, ela tem... Os pais, de um ano para cá, tiveram que mudar suas rotinas, o jeito de tratar os filhos diferente, não mudaram? Por causa das aulas? As coisas mudam e vai mudar e vai continuar mudando. Talvez daqui a um ano esteja completamente diferente e a gente vai ter outras coisas para reclamar, e se a gente não tem calma, a gente vai cada vez mais criando uma bola de neve dessa relação com os pais. Exatamente. É o que cria a ansiedade, que a gente sempre fala aqui, né? Quase todo estudo, que é o mal dessa época é as pessoas ansiosas, né? Que é o contrário da calma, que é exatamente o contrário da calma. Então, se a gente não tem calma para pensar sobre os nossos problemas, para refletir sobre as nossas atitudes, gera em nós mesmo ansiedade, porque a gente quer que aquilo tudo se resolva da forma mais rápida possível, a gente teme pelo nosso futuro, então a gente quer estar lá para resolver ao mesmo tempo, e a gente não tem a calma necessária para trabalhar, para aproveitar o momento, né? A gente estava falando de felicidade esses dias, nesses estudos atrás, e a gente estava falando muito sobre isso, né? A gente quer tanto ser feliz, que a gente acaba não aproveitando o momento. E a verdadeira felicidade, na verdade, é aproveitar cada momento que você passa, né? O Luca estava falando lá, porque às vezes eu agiria de forma diferente se fosse naquela situação antigamente, mas aquela situação, naquele período que você estava, era essencial e de suma importância para você, né? Às vezes, por causa daquela situação, hoje você pensa como você pensa. Se naquela época não tivesse surgido as situações para você, hoje talvez você estaria pensando ainda da mesma forma, porque você não tinha passado por aquilo, né? Às vezes, quando a gente não passa pelas coisas, a gente tem uma visão realmente bem diferente, né? Então, a gente tem que pensar, né? Aquela famosa frase que a gente sempre escuta dentro do centro espírita, né? Deus não deixa cair nenhuma folha sequer sem que ele permita. Então, tudo que está acontecendo com você... é porque Deus está permitindo. Sim, Deus está permitindo, mas tudo tem um motivo. Deus é o nosso Pai. Você pediu para passar por aquilo. Exatamente. Implorou, você implorou a Deus, pelo amor de Deus, me deixa passar por isso. E a gente reclama hoje de tudo. A gente reclama. Pois é. Exatamente. Né? A gente pediu cada passo que a gente dá, ou é consequência de tudo aquilo que a gente fez, ou são provas que nós pedimos, né, para nós nos melhorarmos. Se não tivesse essas provas, a gente estaria estacionado, né, estagnado. Então, aí o mundo, como a gente vem sempre falando, nosso mundo aqui está mudando, né, e a gente está precisando levar uns tapinhos na bunda para a gente começar a mudar, né, para a gente começar a levantar e agir e modificar realmente nossas atitudes, nossos pensamentos, né, e nossos sentimentos. E é isso. Uma sugestão... Pode falar, Luca, depois eu dou. Pode falar. Não, uma sugestão que eu dou aqui para o estudo é para a gente ler, né, os parágrafos e ir comentando sobre eles. O que vocês acham? Eu vou ler e... Você lê? Você quer ler, Paulo? Pode ler. Pode ler. Então vamos lá, vamos do início. Vai lá. Calma. Isso ocorre mesmo quando a situação está complicada e temos dificuldades em falar com nossos pais.
Aí, peraí, que eu meio que grifei o resto da parte. Eu não consigo ler agora. Caramba, cadê? Eu vou ler aqui. Mesmo Tá. quando eles são autoritários e mandões e não ouvem o que temos a dizer. Mesmo quando eles falam grosseiramente com a gente na frente de nossos colegas. E isso dá uma raiva imensa deles. Mesmo quando eles nos tratam como crianças na frente de nossos namorados ou namoradas. E temos vontade de morrer. Né? Aquele sentimento de vergonha ali, de que os pais nos cobram. E muitas vezes a gente realmente é aquela criança mimada que os pais estão tentando colocar no caminho, né? E a gente acha que eles estão obrigando a gente. É Pode os falar. pais, né? É os pais, né? São Sempre eles. os pais. São Eu eles. vejo, tem uma frase do Cortella em que eu ouvi faz pouco tempo, não é nova, mas eu ouvi há pouco tempo, em que ele fala sobre as crianças mimadas que não viram um não souberam, ou os pais não deram o suficiente ou não ouviram um não insuficiente, em que ele briga com os filhos dele, que os filhos dele hoje replicam com os netos, que é o seguinte, toda vez que vai cantar um parabéns, ele acha inadmissível que acenda a vela de novo para que outra criança sopre. Não, aquele dia é do aniversariante. A vela tem que ser acesa, tem que ser apagada pelo aniversariante. E se outra criança quer assoprar a vela, ela que espere o dia do aniversário dela. A vida é assim. Não temos tudo na hora que a gente quer. E aí, quando a criança tem o não da vida, ela se revolta. Ou primeiro ela vai ter o não dos pais, né? Primeiro ela tem o não dos pais, aí ela acha que o pai é malvado, e aí quando ela tem o não da vida, ela entra em depressão, né? Quantas crianças a gente vê com ansiedade, né? A gente vê mais adulto com depressão, né? Porque talvez não ouviu tanto não, e aí tá tendo o não da vida. Então, essa falta do não, a falta da criança ter alguns desestímulos durante a infância pode prejudicar um pouco. Um pouco, Luca, isso é extremamente perigoso, tá falando sério agora. Essa questão da criança não saber lidar com o não, né? Acaba gerando transtornos e transtornos psicóticos até. Eu vou ser bem extremista, mas eu estava comentando realmente com uma. Então, acho que as pessoas que assistiram Fantástico nesse domingo viram aquele caso bem triste mesmo, de uma mãe que perdeu o filho, e aí ela foi lá e pegou uma outra mãe que estava grávida, né, dentro do carro, colocou ela e desacordou a mulher, matou ela mesmo e tirou a faca mesmo, a estilete, tirou a criança de dentro da barriga da mulher para pegar para ela. É muito triste isso, mas ao mesmo tempo cabe a nós refletirmos sobre isso. As pessoas, elas não sabem, ultimamente, né, não sabem lidar com as frustrações mais. Porque desde a infância, as pessoas não sabem, não ouvem mais um não. Não sabem o que é levar um não. E aí a gente orienta os pais desde o início, falando, olha, você precisa falar não para sua criança. Porque se você não falar não, a vida de uma hora ou outra vai falar. E ela não vai saber lidar com isso, né? A gente realmente não sabe quais são os transtornos daquela pessoa, né? O que se passou. E a gente sabe que também tem toda a questão espiritual e tudo mais, né? Mas pensa, é uma pessoa que, se a gente for ver, realmente é uma pessoa que não sabe lidar com frustrações na vida, né? E se a gente cria as nossas crianças para não saber lidar com as frustrações, ou seja, igual o Luca tá falando, ela é uma criança, coitada, ela vai chorar se ela não soprar a velhinha. Mas calma, não é o dia dela. Não é a vez dela, né? E são desde as pequenas coisas que a gente vê hoje em dia e fala, gente, é um absurdo o pai fazer isso. Que antigamente a gente fala, não, meu pai simplesmente ia ignorar, fala, não é seu aniversário, né? E hoje está acontecendo muito isso mesmo. E estão gerando muitos adultos com muitos transtornos psicóticos, né? Porque realmente não sabe lidar com não, né? E desde a criança, né? Você consegue ver muitos transtornos. A gente ouve os pais falando assim, não, mas eu falo sim porque eu amo. É o contrário. Você fala não porque você ama, você está protegendo ela de uma situação em que ela não vai saber lidar depois, como você falou. Então, é falar não porque você ama, e não sim. É o contrário. Tem hora do sim, tem hora do não. Eu acho que é muito
muita coisa porque a gente passou, muitos pais não passaram ou não hoje estão numa situação tão melhor que pode promover uma qualidade de vida melhor para os filhos e talvez se perderam um pouco aí no processo. Mas isso Exatamente. faz parte da nossa evolução. Faz parte da nossa evolução. E eu acredito que seja isso mesmo que tem acontecido, né? Nós passamos de dois extremos, né? Uma vez eu ouvi, não foi dentro de um ambiente espírita, uma vez eu ouvi que para se ter um equilíbrio, as pessoas precisam primeiro passar pelos dois extremos, para chegar num ponto de equilíbrio. E eu percebo muito isso na sociedade mesmo, a gente estava num ponto muito extremo, né, de pais rudes, né, extremamente autoritários, e aí os filhos, né, dessa geração resolveram simplesmente falar, não quero ser como meus pais, mas ao mesmo tempo deixou, né, a livre a vontade os seus filhos, o que também está gerando muitos transtornos, né, e a gente consegue perceber, né, e agora, eu acho que os filhos, né, dessa geração, acho que vai começar a conseguir equilibrar isso, né, saber falar o não na hora certa, ver, né, e perceber, nossa, eu precisava ter recebido não, porque agora a vida está me ensinando de uma outra forma, né? Então, aquelas que conseguirem chegar a esse esclarecimento vai conseguir deixar, então, a nossa sociedade equilibrada, né? E quem consegue perceber isso antes, né? Antes de sermos pais, né? Sim, tem aquela frase que... Pode falar, Paulo, pode falar. Eu só falei ainda bem, por causa dessa frase. Tem a frase que... tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis criam homens fracos. Então, essa questão do extremo, né? De dois extremos. Dois extremos. Tem a parte difícil, que criam pessoas mais fortes para passar por essas situações, que elas acabam facilitando toda a sociedade, demais. A sociedade fica muito sensível a toda dificuldade. Muito interessante. Vou ler mais uma frase aqui do Adeilson, para a gente continuar o assunto. Então, não se esqueça de que o amor soluciona todos os problemas. Isso não quer dizer que na hora da dificuldade você deva sair pelas ruas abraçando as pessoas que não se identificam contigo. O amor tem muitas faces, e a dele parte toda a luz para espantar as sombras que surgem pelo caminho. Paciência, esforço, calma, sabedoria e perdão, coragem e responsabilidade. Pois todas essas virtudes são filhas do amor, além de muitas outras mais. Por isso, é preciso compreender que todas as nossas ações que evitem o mal, se transformem no bem, são filhas do amor. Então é isso que o Paulo falou na primeira frase. Quando ele diz calma, ele está dizendo calma, que é uma das filhas do amor. É uma das virtudes do amor. Tudo relacionado. Está tudo dentro disso. O amor soluciona todos os problemas. Se a gente tiver amor com outra pessoa, que a gente está tendo um problema, nós vamos ter calma, nós vamos ter paciência, nós vamos ter senso de responsabilidade daquilo que a gente fala, nós vamos ter... O amor vai fazer com que toda aquela situação se dilua, se resolva e passe tranquilamente. Então, é uma prova de amor a gente ter essa honra, esse respeito pelos pais. Isso mesmo. Pode continuar a leitura. Agora que eu encontrei onde você está, você pulou uma página. Que a gente falou bastante, né, dessa página intermeio aqui. Aí eu pulei uma... entendi. Eu me encontrei agora. Continuando aqui. Quer ler, Paulo, essa página? Consigo ler agora. Então vai. Quando Leon Denis escreve que o amor resolve todos os problemas, ele quer dizer que o amor é como um sol que derrama seus raios por todos os caminhos do mundo, percorridos pelos jovens. Algumas pessoas, por muito amarem, transformam-se em pequenos sóis que iluminam nossas vidas. É o caso de algumas mães e alguns pais que já conseguem amar sem o desejo de posse ou domínio. Um dia todos nós seremos pequenos sóis na vida de nossos filhos, de nossos amores. Foi o que eu disse na frase do hoje e do amanhã. A gente é uma coisa hoje, mas também a gente pode fazer uma coisa amanhã. Por bem, né, que a gente pode fazer o bem,
ou pro lado igual nossos pais que a gente fez ontem. Né? Exatamente. E aí, como o Luca tinha falado, né, realmente são quando você tinha perguntado em relação à calma e ao amor, tudo está relacionado mesmo, né? Então, quando a gente desenvolve a nossa paciência, quando a gente se esforça, né, tanto em relação a entender o outro, ou até a atingir os nossos próprios objetivos, quando a gente tem coragem, principalmente quando a gente tem responsabilidade, a gente está cultivando o amor, né? Então, como a gente sabe que a gente está desenvolvendo o amor? Quando a gente começa a desenvolver as nossas virtudes. Então, a gente precisa dessa reforma íntima, né? E para a gente realizar essa reforma íntima, a gente precisa, novamente, ter calma, sentar, respirar, tentar entender os nossos problemas, tentar entender por que a gente age de tais formas, né? É interessante que, às vezes, uma conversa com um amigo que você tem, você começa a te dar um start que antes você não entendia, né? Às vezes, né, muita gente procura psicólogo, eu até falo que eu também devo procurar, né, porque as pessoas, hoje em dia, a gente precisa realmente se entender, né, e o profissional, ele está aí para nos ajudar também, né? Então, os psicólogos ajudam muito a gente a tentar entender as nossas próprias ações, né, as nossas próprias atitudes, o porquê a gente faz o que faz e o porquê que nos leva a fazer o que a gente faz. E aí, a partir disso, a partir do momento que a gente descobre o porquê, é o momento que a gente, né, tem que aceitar, primeiramente, falar, nossa, realmente eu sou assim, e aí, a partir disso, começar a mudar. Começar a observar as pequenas situações que a gente poderia modificar, né? Aquelas situações que a gente está acomodado, aquelas situações que a gente age de forma mecânica, né? E são nessas situações que a gente começa a abrir nosso horizonte mesmo para poder nos modificar, né? E é aí que começa a nossa reforma íntima. Uhum. Se a gente realmente quer continuar aqui no nosso planetinha, né? Tendo alguns privilégios aí que vem junto com os espíritos que vai ficar aqui no mundo de regeneração, né? Uma coisa que Sim. você falou, aproveitando que o Paulo falou sobre o que a gente, né? Leon Denis falou, o Paulo repetiu no começo, a gente vai ser os pais do futuro. Será que, como é que o jovem vai se sentir quando o filho dele achar dele o que ele acha do pai dele hoje? Né? O filho que acha que o pai é ignorante, que o pai não aceita nada, que o pai é burro, que o pai não entende. E o dia que o filho dele fala isso para ele? Será que ele vai aceitar como o pai dele aceita? Será que ele se coloca no lugar do pai desse jeito? Né? A falta de respeito, a falta de educação. Será que ele vai aceitar? Ou ele vai querer bater no filho para tentar colocar o filho no lugar? Né? Então, a questão de pensar no outro, de amar, também é se colocar no lugar do outro. Como eu vou ser com o pai? Eu vou aceitar as mesmas... O que eu estou fazendo com meu pai, eu vou aceitar que meu filho faça comigo? Tá? Dentro do honrar pai e mãe também funciona. Todo esse raciocínio. Sim. Agora um pouco de merchandising. Um pouquinho da galera espírita. Galera espírita. O pessoal de Catanduva agradece. Então, para quem está ouvindo a gente também vai fazer um merchan. Nós estamos vendendo pizza, né? Nós estamos aí com a promoção Spirit Pizza no final do mês, no final de semana, no sábado. Então, quem puder adquirir aí com a gente, dia 12 nós estaremos entregando. Então, nós pedimos para que reserve conosco no WhatsApp do DM até dia 11. Manda para cá. Manda para aí, né, Paulo? Eu só acho que deveria vir aqui experimentar. Queria. Certinho, pessoal. Mais alguém gostaria de colaborar com os nossos estudos, nossas discussões? Pode escrever no chat, pode falar alguma coisa, se desejarem. Pedir para comprar pizza, sábado. Comprar pizza, apenas R$21. Ajuda o nosso departamento de mocidades, né? Que nós estamos doidos para fazermos aqueles eventos maravilhosos que nos deixam sempre muito emocionados. E para isso a gente tem custo, né? Então, nossa promoção aí para ajudar a gente aí.
É só procurar a gente nos canais aí, nas redes sociais, que a gente orienta certinho como reservar a sua, ou se realmente quiser comprar, pelo menos para nos auxiliar, tá bom? É isso aí. Certinho, pessoal? Certo, né? Nossos imensos agradecimentos, então, ao Paulo, que toda quarta-feira está conosco. Obrigada pelo seu conhecimento, obrigado pela sua disponibilidade e vontade de participar conosco, tá bom? Luca, muito obrigada também, Luca, todo nosso diretor aí, tá toda quarta-feira conosco. Às vezes, dia cansativo do trabalho, mesmo assim, tá lá conosco. Então, a gente agradece imensamente, né? E tocando esse projeto aí para frente, porque realmente toda semana tem alguém diferente que participa conosco, que a gente agradece, então, a participação de todos. Obrigado, gente. Obrigado, Paulo. Valeu, viu? Aqui. É nóis. Vamos para a prece final? Vamos. Você faz, Luca? Faço. Tá bom. Obrigado, pais, amigos espirituais, pela oportunidade de hoje, de trabalho, de estudo. Agradecemos a nossa família, que nos apoia, nos acompanha, todas as semanas, todos os dias, nos dando suporte para continuar nessa luta, nessa evolução terrena. Agradecemos aos nossos amigos espirituais pela companhia, nos mantendo no caminho correto do amor, da caridade. Agradecendo a essa doutrina que nos traz o ensinamento e que possamos, durante essa semana, colocar a cabeça no lugar, analisar e entender aquilo que foi colocado, que foi explicado. Que possamos, quarta que vem, estarmos juntos aqui novamente por mais um estudo. Obrigado, que assim seja. Que assim seja. Valeu, pessoal. Um beijo a todos. Uma ótima semana. Obrigado. Até mais, gente. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Ai, o Lucas saiu. Ele sempre sai, né, Bruno? Acabei de falar para ele. Eu falei, é para ficar o ser... Ele esquece. Normal, faz parte, filho. O Marcos que entrou e saiu. Dá um desconto, são homens. Mas, ó, a internet dele recentemente está acontecendo isso direto. Ah, né? Ai, gente, hoje eu tava meio calada. Tá gravando, gente. Tá gravando. Passando mal. Desculpa, peraí. Desculpa.